Bom dia, turma. Então, na nossa aula de geografia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as cidades e as novas tecnologias. Então, até a aula passada, nós estávamos falando sobre a vida no campo, né, e as novas tecnologias. Hoje, então, nós vamos falar das cidades e essas novas tecnologias. Então, o desenvolvimento científico e tecnológico tem transformado também as paisagens urbanas, cada vez mais repletas de luzes, barulhos, né? Pessoas com celulares e aparelhos tecnológicos. Muitas máquinas e equipamentos nas grandes ou pequenas cidades utilizam tecnologias recentes, como a robótica e a inteligência artificial. Por exemplo, para sacar dinheiro, é cada vez mais comum que as pessoas se dirijam ao caixa eletrônico e realizam o saque nas máquinas de autoatendimento, não precisando mais de um atendente, né? Uma das tecnologias. Essas transformações substituem ou tornam menos necessárias algumas profissões. Em compensação, criam novas funções e oportunidades de trabalho. Isso sempre foi assim. Por exemplo, lá no início do século XX, era comum ver cavalos e carroças nas cidades e profissionais relacionados a eles, como cocheiros, né, que praticamente desapareceram com o passar dos anos. Então surgiram os motoristas de automóveis, que no futuro, ainda distante, podem ser substituídos por automóveis autônomos, ou seja, aqueles que fazem tudo sozinho. Entretanto, ao mesmo tempo, muitas outras profissões podem surgir. O avanço da ciência e tecnologia não atinge em todas as cidades nem todos os habitantes com a mesma velocidade, principalmente no que diz respeito aos benefícios que esse progresso pode oferecer. No Brasil, muitas cidades estão repletas de serviços sofisticados com o uso de tecnologias, mas ainda convivem com grandes problemas relacionados a serviços públicos e básicos, né? Então, que nem a gente já vinha falando, né? Não é só no campo, na cidade também, né? Algumas cidades são bem mais desenvolvidas do que as outras, então tem muito mais tecnologia ali, enquanto outras já são menos desenvolvidas. Página 31. Mesmo assim, as novas tecnologias, como a biotecnologia, né, e a nanotecnologia, a robótica e a inteligência artificial, estão dia a dia mais presentes nos aparelhos celulares e em outros equipamentos, os quais também são cada vez mais comuns em todas as camadas da população. Leia na reportagem a seguir um exemplo de como a tecnologia artificial já vem impactando algumas atividades econômicas, tá? Então, aí tem uma pesquisa, né? Uma reportagem com a pesquisadora da Google, né? E aí, então, vocês vão fazer essa leitura para estar respondendo a questão ali, né? De acordo com a pesquisadora, a inteligência artificial deve ser utilizada em colaboração com a inteligência humana? Cite um exemplo em que essa colaboração pode dar bons resultados na atividade escolar, tá? Então, aí tem falando algum pouquinho sobre isso, e aí vocês têm que botar aqui embaixo, tá? No caso ali de saber desenhar. Na página 32, né, uma cidade que faz bom uso das tecnologias integra a arquitetura urbana, a dinâmica da natureza e as necessidades das pessoas, como trabalho, lazer e locomoção. Observe essa charge a seguir sobre as construções em Porto Alegre, às margens do Lago Guaíba, e responda às questões. O que há de errado nessa situação retratada na charge? Os recursos tecnológicos foram utilizados adequadamente? E, em sua opinião, qual seria a melhor solução nesse caso? Então, observem bem ali o que tem no meio do caminho, tá? Então, compara aí, observa bem, né? Leia o que está escrito ali e já vai dar uma visão para vocês poderem estar respondendo essas questões, tá? Então, para se fazer um bom uso dessas tecnologias, né? Tudo tem que entrar em consenso, né? A arquitetura urbana, né? As construções, a natureza e a necessidade das pessoas. Não adianta só construir, botar tecnologia e o resto ficar sem a gente poder aproveitar, ok? Então, essa era a nossa aula de geografia de hoje. Tenham um bom dia, bons estudos. Até a próxima aula e dúvidas é só chamar.